Chen Fang, amanhã você coloca esse apartamento à venda. Mãe, a gente mora tão bem aqui, por que vender? Sua irmã deve 800 mil. Já avisaram. Se não vender a casa pra tapar esse buraco, amanhã ela vai ser processada e presa. Naquele instante, a casa ficou assustadoramente em silêncio. 800 mil era uma fortuna para uma família comum como a de Chen Feng. O que minha irmã fez? Quando ela arrumou uma dívida tão grande, ela voltou a apostar. Não importa como ela deve isso. Você é o irmão dela. Se você não se sacrificar para ajudar, quem mais ela vai procurar? Lan, esposa de Chen Feng, se levantou de repente tremendo inteira. Ela apontou para a mãe dele com a voz falhando. Mãe, esse apartamento não pode ser vendido. Por quê? Você é uma pessoa de fora. Aqui você não manda. Eu sou de fora? A entrada desse apartamento foi paga com o dinheiro que eu e Chen Feng juntamos desde a faculdade. Meu nome está na escritura, e esse é o único lar da nossa família de 3. Se vender a casa, você quer que a gente vá dormir na rua? Lan, não fala tão pesado. Família precisa ter compreensão e ser mais generosa. Comparado ao futuro da sua cunhada, alugar uma casa é só um probleminha. A casa da minha filha e o futuro da minha filha valem muito mais do que as dívidas de jogo e empréstimo online dela. Hoje essa casa vai ser vendida. Quer vocês queiram, quer não. A casa não vai ser vendida. Enquanto eu estiver viva, vocês não encostam nela. Chen Feng, sua esposa não quer vender a casa porque quer ver sua irmã morrer. Se você não salvar sua irmã, você vai ser a vergonha da família Chen. Naquele momento, Chen Feng ficou preso no meio. De um lado, a mãe que o criou e a irmã de sangue. Do outro, a esposa que sofreu ao lado dele e a filha ainda pequena. Chen Feng respirou fundo e segurou a raiva. Mãe, se acalma primeiro. 800 mil não é pouco. A gente precisa entender o que aconteceu, não dá pra vender a casa assim sem saber de nada. Mal ele terminou de falar, veio da porta um choro desesperado. A irmã de Chen Feng, Chen Huan, entrou correndo, descabelada, arrastando uma mala. Ela agarrou o braço de Chen Feng e caiu de joelhos no chão. Lan olhou pra ela de cima, com os olhos cheios de decepção e frieza. Você sabe quantas vezes pediu dinheiro emprestado pra gente todos esses anos? Ao todo, levou 170 mil. Eu tenho tudo anotado. Toda vez você jurava de joelhos que ia devolver, mas até hoje não pagou um centavo. Você já está quase com 40 anos. Vive jogando Mahjong e Pai Go, gastando dinheiro de empréstimo online e vivendo no luxo. Faz besteira e corre pro irmão resolver. Até quando isso vai continuar? Ao ouvir ela jogar tudo na cara, Chen Juan simplesmente parou de ficar ajoelhada. Ela bateu forte na própria coxa e começou a gritar feito louca, sem o menor sinal de culpa nos olhos. Aquele dinheirinho de antes, coisa pequena, vocês ainda ficam esfregando na minha cara? Aquilo era quase nada. Agora a faca está no meu pescoço. Eu posso morrer. Vocês só vão ficar felizes se me virem sendo levada à morte, é isso? Não é que a gente não queira ajudar. É que a gente não consegue e não pode mais passar pano. Irmã, a gente só tem 100 mil guardados. Eu te dou pra emergência, mas a casa não vai ser vendida. Quando Chen Juan ouviu que eram só 100 mil, o rosto dela mudou na hora. Ela empurrou Chen Feng e começou a gritar, fazendo escândalo. 100 mil resolve o quê? Não paga nem os juros. A casa tem que ser vendida. Chen Feng, se você não vender a casa pra me ajudar, eu não tenho mais irmão. Ela empurrou a mala pro meio da sala e se jogou no sofá. Se vocês não aceitarem vender a casa, eu vou morar aqui. Não vou sair. Vou infernizar vocês todo dia. Chen Feng ajuda sua irmã. Sua irmã não teve uma vida fácil. Ela não teve vida fácil. E a gente teve? Sabe quanto dinheiro a gente já colocou nisso? Por que sempre temos que limpar a bagunça dela? Eles são irmãos. Irmão ajudar irmã não é o certo? Você não tem voz aqui. Sangue é sangue. Vocês dois saíram da minha barriga. Eu não quero ver sua irmã presa. Depois, quando você ganhar dinheiro, compra outro apartamentinho e pronto. Chen Feng ficou sem saber o que fazer. Depois de ouvir aquilo, Lan soltou uma risada de desespero, enquanto lágrimas enormes caíam. Chen Feng, pensa bem. Se você vender essa casa, eu me divorcio de você. Então divorcia. Sapo de 3 pernas é difícil achar, mas mulher de 2 pernas tem aos montes. Depois do divórcio, sua mãe arruma uma esposa bonita e rica pra você. Chen Feng nunca imaginou que a própria mãe diria algo assim. Pra proteger sua filha, você quer destruir o casamento do seu filho e o lar da sua neta. Você merece ser chamada de mais velha? Ele é meu filho. Tudo dele, inclusive você, essa nora, deve servir pra irmã dele. É isso que família faz. Irmão, me ajuda só mais essa vez. Eu sou sua irmã. Vende a casa que dessa vez eu prometo que te pago. Vendo as lágrimas de desespero da esposa e ouvindo as palavras absurdas da mãe e da irmã, Chen Feng sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada na cabeça dele. Ceder não trouxe de volta nenhum tal sangue é sangue. Só deixou aquela mãe e filha gananciosas sugarem até os ossos e arrancarem a pequena família dele pela raiz. A culpa que ele sentia sumiu completamente. No lugar dela, veio uma raiva levada ao limite. Já que elas não tinham mais vergonha na cara, ele também não precisava deixar margem. Naquele instante, o coração de Chen Feng morreu de vez. Já que aquele laço familiar estava podre, ele não precisava mais continuar nesse teatro de sofrimento. Chen Feng encarou Chen Juan e perguntou, rangendo os dentes. Chen Juan, você se afundou em empréstimo online e jogo, fez essa dívida podre, e agora quer que eu venda minha casa, acabe com minha família e tape seu buraco? Chen Feng, mesmo que ela tenha errado, ela ainda é sua irmã de sangue. Se ela for processada de verdade, você vai conseguir viver com isso? Chen Feng arrancou a mão da mãe e gritou pra ela com os olhos vermelhos. Foi ela quem causou isso. Por que minha família tem que ser enterrada junto? Só por causa das dívidas idiotas dela, eu tenho que destruir minha esposa e minha filha? Chen Juan resolveu apelar de vez. Ela se jogou e abraçou a perna de Chen Feng, chorando aos berros. Chen Feng, você é meu irmão de sangue, não pode me deixar morrer. Se você não me salvar hoje, eu morro aqui na sua casa. Chen Feng olhou friamente para aquela mãe e filha egoístas ao extremo. O último resto de carinho no coração dele esfriou de vez. Ele agarrou a gola de Chen Juan e a puxou à força do chão. Eu vou dizer uma coisa. Ser filial não é ser idiota. Família não é desculpa para vocês sugarem meu sangue. Essa casa não vai ser vendida. Nem um tijolo dela eu vou deixar vocês tocarem. Chen Feng, seu ingrato sem coração. Você tem coragem de abandonar sua própria irmã. Chen Feng nem quis mais ouvir. Ele agarrou a mala enorme de Chen Huan, foi até a porta e abriu com um estrondo. Então jogou a mala bem longe no corredor. Chen Feng, você enlouqueceu? Chen Feng segurou o braço dela e, puxando e arrastando, colocou Chen Huan pra fora. A mãe dele, furiosa, avançou para bater nele. Você perdeu o juízo? O que pensa que está fazendo?
Com os olhos vermelhos e sem recuar nenhum passo, Chen Feng também empurrou a mãe para fora da porta. Do lado de fora, vieram os xingamentos da mãe batendo na porta e os gritos histéricos de Chen Huan. Chen Feng ficou do lado de dentro, respirou fundo e gritou pela porta. De hoje em diante, a dívida dela é problema dela. Não venham mais atrás de mim. Façam o que quiserem, mas minha família não vai acabar. Chen Feng se virou e viu a filha encolhida no canto, e Lan Lan com o rosto cheio de lágrimas. Ele foi até elas e as abraçou forte, soltando um longo suspiro. O barulho na porta ainda continuava, mas aquela mágoa que ele carregava por anos finalmente se dissipou por completo. Depois daquele dia, Chen Feng bloqueou todos os contatos da mãe e da irmã. Dizem que mais tarde, Chen Juan fugiu para outra cidade por causa das dívidas, e a mãe dele gastou todas as economias para pagar por ela. Mas Chen Feng nunca mais se meteu nisso. Essa história fez Chen Feng entender de vez. Proteger o limite da própria família não é ser frio. Só quando a pessoa aprende a ser dura e corta relações parasitas, como tumores, é que consegue proteger quem realmente a ama. Para um homem casado, esposa e filhos são o limite que ele mais deve proteger com a própria vida. Nunca sacrifique esposa e filhos para sustentar uma falsa piedade filial, porque ceder não traz gratidão, só traz exploração cada vez maior. Se você também apoia a atitude de Chen Feng, deixa seu like pra ele. Que toda bondade tenha firmeza, e que o limite de cada pessoa sempre proteja quem ela mais ama. Chen Feng, a mãe